Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, se inscrever em nosso canal, ativando as notificações e curtir esse vídeo. Que Deus te abençoe. Boa noite para vocês. Paz do Senhor esteja com cada coração. E vamos continuar, né? Hoje o Senhor já está falando demais, né? Pelas músicas. E terminou falando que nos braços dele é que é o nosso descanso. Esses dias eu estava lendo o salmo famosíssimo, né? O Senhor é o nosso pastor. Ele é o nosso pastor. Nada vai nos faltar. Ele nos guia a águas tranquilas, a pastos verdejantes, a fim de que lá a gente descanse. Descanse. Então lá a ovelhinha tem comida, tem água, tem suprimento. Lembra do profeta lá que pediu a morte? Estava todo desgostoso com a vida. Aí o Senhor mandou o anjo levar pão e peixe. Ele comeu, fortaleceu, se fortaleceu de novo, continuou a caminhada. Uma vez conversando com o Vini, ele falou, quem tá, não é assim? Às vezes a gente tá esgotado, cansado, quer desistir. Mas quando você tá cansado, esgotado, você só precisa descansar, você não precisa desistir, irmão. É só descansar. Descansou, nova força, bora que tem chão ainda. Então, vai nesse descanso do Senhor. Vamos orar? Só para o Senhor continuar, Pai, o que o Senhor está fazendo, na inspiração do Seu Espírito Santo, para que a Sua vontade seja feita, para que o Senhor seja o condutor de cada atitude, de cada palavra, e que o Seu nome seja glorificado e o Seu amor e graça manifestos para a Sua glória na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Hoje eu quero falar com vocês. Aliás, a gente vai ler um trechinho só, né, do livro do profeta Oséias. Tem muita história, né, mas você deve lembrar do profeta Oséias, que marca é que o Senhor chama ele. Normalmente, né, a gente costuma ouvir que os profetas ouvem de Deus e repassam para o povo, né? Repassam as palavras de Deus para o povo. E a gente esquece que às vezes o Senhor também faz os profetas viverem sinais para o povo. Então é quando eles não se tornam só boca de Deus para o povo, mas sinal de Deus para o povo. E aí Deus fala para o Oséias pegar uma mulher adúltera, uma mulher infiel, uma prostituta. E o Senhor fala para ele se casar. Se casar não. O texto fala que Deus fala para Oséias amar essa infiel, adúltera e prostituta. E aí é uma novela só, né, irmãos? Então, hoje a gente vai ler um trecho desse livro que, em suma, trata da infidelidade do povo de Deus. Ai, coisa chata, né? Já deu até tédio. Mais uma vez, falando quão desgramado nós somos. Irmãos, desde que o culto começou aqui, a esperança é que você possa enxergar o amor de Deus em cada detalhe. Seja na correção, seja no abraço, seja na palavra doce ou dura. O amor de Deus continua, e graças a Deus por isso, puxando a gente para perto dele. Que às vezes a gente acha, como está escrito, né? Tem caminhos que para o homem é um caminho perfeito, mas Deus é que pesa o espírito. Tem um provérbio que fala que o cabra tem razão até que chegue um outro e fale que ele está errado.
Então, às vezes, o que a gente está precisando é de uma palavra contrária. Não está escrito que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela penetra. Por que de 2 gumes? Porque ela só entra se ela cortar. Espada que tem 2 cortes, 2 fios de corte. Então, quanto mais ela corta, mais ela entra. O propósito de Deus é entrar dentro da gente. O texto continua. Aliás, isso está em Hebreus 4:12. O propósito de Deus é entrar com a palavra dele em nós até dividir espírito e alma. Até dividir, grava isso. Até dividir. Às vezes a coisa está tão embolada dentro da gente, está tudo junto. O errado com o certo, a gente já não consegue mais discernir o que está certo, o que está errado. Daqui a pouco o certo está errado, o errado está certo. E aí o Senhor precisa vir com a palavra dele, que é a verdade, entrar, trazer tudo aquilo que nem a sua boca falou, que você só sentiu e pensou no coração. Então Deus vai trazendo tudo isso à tona e vai dividindo dentro de você aquilo que é espírito, aquilo que ele soprou e aquilo que é alma, aquilo que é você, as suas andanças por aí. Propósito da palavra de Deus: cortar, penetrar até dividir. Então, se o Senhor dividir as coisas aí dentro de você, dê graças a Deus, tá bom? A gente vai começar lendo esse trecho, Oséias capítulo 6, versículo 1. Até aqui é o capítulo 6. Então, até esse capítulo, o Senhor já tinha dito muita coisa tinha acontecido também com Oséias, mas Deus tinha acabado de proferir o juízo para o povo. Deus tinha acabado de proferir o que aconteceria, as desgraças que aconteceriam com o povo por causa da infidelidade deles. E aí, versículo 1 até o 3, é o povo falando, depois é que Deus fala. Mas do 1 até o 3 é o povo falando, depois que eles ouviram da desgrama, eles falam assim, ó. Bora, gente, vamos voltar para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, mas Ele vai nos curar. Ele nos feriu, mas Ele vai atar as feridas. Depois de 2 dias Ele nos dará vida, ao terceiro nos ressuscitará e viveremos diante dEle. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Como o amanhecer, a sua vinda é certa. Ele vai descer sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Essa é a fala do povo. Aí o Senhor continua e fala assim: que farei com você, Efraim, ou seja, Israel, meu povo? Que farei com você, Judá? O amor de vocês é como a névoa da manhã. O amor de vocês é como a chuva da madrugada, que logo desaparece. Por isso, os abati por meio dos profetas. Pela palavra da minha boca os matei. E os meus juízos sairão como a luz. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício. Conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Até aqui. Percebe que o povo começa falando e Deus logo responde depois. Deus não é homem. Deus não se engane nem deixa se iludir por palavras. Aliás, quanto menos palavras diante de Deus, melhor. Quanto menos promessas, melhor. Quanto menos, Senhor, eu vou com você. Eu vou, nem que eu morra junto, eu vou com você. Quanto menos disso, melhor. Como a gente tem ouvido aqui sobre isso. Porque o Senhor não se ilude com a nossa tentativa
falsa, hipócrita, de agradá-lo. Como ele mesmo falou, ele quer mais. A gente leu misericórdia. Em outras traduções, que é o mais adequado, fala amor. Eu quero amor e não sacrifício. E a gente já leu que na carta de João, que ele fala: filhinhos, não amem de boca, mas com atitudes. Então, palavras não iludem Deus, porque Ele conhece o nosso coração. Às vezes as palavras, elas até servem de juízo para nós, porque está escrito: esse povo me honra com a boca, com os lábios, mas o coração está longe. A gente não precisa ser aquela pessoa que vai defender Deus, que vai cortar a orelha de Malco em nome da proteção a Deus. A gente não precisa, e Deus muito menos. Resposta do Senhor para Pedro quando ele fez isso: sacou da espada, vieram prender Jesus. Pedro, um dos discípulos, sacou a espada e cortou a orelha de um dos soldados. Resposta do Senhor para ele: Pedro, guarde essa espada aí. Aquele que vive pela espada vai morrer por ela. Ou você acha que eu não poderia agora pedir para o meu pai 12 legiões de anjos? E ele mandaria. Então Deus não precisa da nossa defesa. Tá bom? Então o povo começa, bora, já que o Senhor, já que o castigo virá, vamos voltar para Deus. Só que a resposta de Deus para o povo é: eu conheço vocês. Vocês falaram aí, vocês fizeram até um poema, coisa mais linda. Ele virá como a manhã, ele virá como a chuva da madrugada. Fizeram até poema. E o Senhor no versículo 4, o que eu vou fazer com vocês? O que eu vou fazer com você? O amor de vocês é passageiro. O amor de vocês não tem raiz. É só empolgação. Lembra da parábola que o Senhor contou sobre as várias sementes? Várias sementes não, as sementes eram uma só, mas lembra os diversos terrenos? E um deles, terreno cheio de pedra. Pouca terra, tinha terra, mas era pouquíssima, mas muita pedra. E o Senhor falou que essas pessoas eram pelo menos e continuam sendo aquelas que ouvem a palavra do reino, recebem com muita alegria tudo que Deus fala. No ato é alegria. Mas como tem pouca terra e muita pedra, ela cresce logo. O brotinho aparece logo. Por quê? Porque não teve tempo de crescer para baixo a raiz. Então, se não tem espaço para crescer para baixo, a gente cresce para cima. Você já deve ter me ouvido falar, e eu falo muito sobre isso. Normalmente a gente sempre fala mais do que mais nos indigna. Essa é a dor que eu carrego. Hipocrisia, né? Eu amo, uma das coisas que eu tenho com Deus é sinceridade. Tô bom, não tô bom, não tô bom. Senhor, esse sou eu, esse é o meu coração, estou sentindo isso, estou pensando isso. Então sempre quando eu me deparo com alguma hipocrisia no relacionamento com Deus, isso sempre acaba me atraindo mais em luz da palavra de Deus. Por que eu falo, Por que o Senhor falou que pouca é a terra e o brotinho apareceu logo? Porque quando você não tem tempo para crescer para baixo, você aparece logo. Você está evidente rápido demais. E aí você não tem base para estar naquela evidência toda. Mas o que é isso? É maldade? Não, é cuidado de Deus com você. O Senhor continuou explicando a parábola, falou que o sol apareceu, o sol do meio-dia apareceu, queimou aquela plantinha, aquele broto,
Porque ela não tinha raiz. Não deu tempo suficiente de crescer para baixo. Por isso que o que estava evidente tinha aparecido, não estava forte o suficiente. Irmãos, eu lembro que quando eu estava em tempo de crescer para baixo, e quando se cresce para baixo, você está debaixo da terra. É só você e Deus. Você não está sendo visto por ninguém. Eu lembro, irmãos, que eu li a Bíblia e eu me deparava com cada coisa. E eu lembro que eu falava para o Senhor: Senhor, que vontade de explodir, meu. Explodir nesse ensinamento, explodir para o mundo isso aqui que está escrito. E até explodir demorou. Por quê? Tempo de crescer para baixo. Então, se você está nesse tempo de você e Deus no sertão, só você e Ele, aproveita, irmão. Não queira aparecer logo, não. Aproveita, porque é o tempo de raiz. É o tempo da base se solidificando. Então aproveita, só vai no embalo dele. E aí o Senhor fala: o amor de vocês é passageiro. Ó, a gente cantou. E é tão lindo quando a gente consegue ver a palavra de Deus nas músicas. A gente cantou isso. Põe pra gente, Karina, por favor. Carta de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Cheguem perto de Deus, e Ele vai chegar perto de vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Volta no 8, Karina, rapidinho. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Em outras traduções: e você, homem dúbio, purifique o coração. O que é o dúbio? É o indeciso. É o que não sabe o que quer ainda. É o que não sabe se serve a Deus ainda ou não. Volta no versículo 1, Karina. Olha o contexto, como tem tudo a ver. A igreja estava numa treta só, e a palavra era essa para eles. De onde que vem, né, as guerras e as brigas que está acontecendo entre vocês? De onde, se não dos prazeres, das vontades, dos desejos que estão em conflito dentro de vocês? Pode continuar. Vocês cobiçam, vocês querem, vocês desejam, mas vocês não têm. Vocês matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque vocês não pedem. Pode continuar. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres. Versículo 4. Olha como tem tudo a ver. Gente infiel. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. E aí vem: vocês, pecadores, limpem as mãos, e vocês, indecisos, purifiquem o coração. Saiba do seguinte, irmão: se você quiser ser amigo do mundo, você será inimigo. Aliás, se você quiser ser amigo de Deus, você será inimigo do mundo. Se quiser ser amigo do mundo, será inimigo de Deus. Não tem como juntar as coisas. A luz não se mistura com as trevas. Ah, é para eu me abster, né? Não, irmãos. O Senhor falou muito bem: Senhor, não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não é que o Gilmar pregou aqui, é que eu ouvi ontem e está fresquinho na minha cabeça. Se abster da aparência do mal, fugir da aparência do mal. Não peço, Pai, que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor os livre do mal.
Não está escrito também que uma das características da verdadeira religião é se abster da corrupção do mundo. Então, uma coisa a fazer é definir: quero estar íntimo de Deus ou estar íntimo do mundo? Quero ser amigo de Deus ou quero ser amigo do mundo? Terá contrapartida. E a gente sabe, né? O apóstolo Paulo foi firme em relação a isso, falando dele mesmo, quando ele falou: eu tenho certeza, está certo dentro de mim, está definido. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. E aí o Senhor, em Oséias, quando o Senhor rebate as palavras do povo, fala do amor passageiro e continua falando. Põe pra gente, Karina, por favor, Oséias 6:4. Pode pôr no 5. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. 6. Que é a coisa mais linda, irmão. Porque eu quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Então antes de qualquer tentativa de serviço a Deus, Ele quer o amor. Você vai ver que na verdade tem várias partes da Bíblia, esse quero misericórdia e não sacrifício. Isso eu aprendi hoje, porque quando eu lia, eu percebi, eu entendia que o Senhor falava que Ele queria misericórdia da nossa parte com as pessoas, e não sacrifício. Mas não, a palavra no original quer dizer um amor sincero, um amor genuíno, e não em relação às pessoas aqui, mas em relação ao próprio Deus. Então quero amor e não sacrifício. Foi a mensagem que o Senhor quis passar para o Oséias. Oséias, vá e ame uma mulher infiel. Oséias, vá e ame uma que vai te trair. O amor de Deus, a gente canta, louva, porque realmente é um amor que ultrapassa o nosso entendimento. Mas esse amor pede ainda para que a gente o ame. Quero amor e não sacrifício. Quero conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. E esse conhecimento não é o conhecer intelectualmente. É o conhecimento relacional, é o conhecimento de intimidade. O culto não começou, irmãos, né? Não começou o Senhor fazendo aparecer isso mesmo? Espírito Santo. Somos a casa do Senhor. Somos as moradas do Senhor. Não é no templo mais, gente. Aliás, o templo, ele sempre foi um sinal da verdadeira adoração do povo. Pode ver na história, todas as vezes que o povo se tornava infiel a Deus, o templo era destruído. Quando o povo se arrependia, o templo era reconstruído. Antiga aliança, na nova hoje, templo somos nós, a igreja somos nós. A igreja está zoada. A igreja sempre será reflexo, os cultos sempre serão reflexo
do seu verdadeiro culto lá fora. Não pense que vai chegar aqui e a coisa vai mudar. Ah, tá tudo tão zoado. Ah, e você? O que você está fazendo para melhorar? Como um membro desse corpo que você é. Então o templo sempre foi sinal do relacionamento do povo com Deus. E continua sendo. Pode ver, as igrejas que fecham. Já é um absurdo, né? Falar isso, mas existe. Pode ver, sempre fecha depois que houve queda. Caíram em alguma desobediência. Caíram em algum pecado. Põe pra gente, Karina, Hebreus 4:11. Portanto, vamos se esforçar para entrar naquele descanso. Aqui, irmãos, o descanso, o texto está dizendo sobre o descanso como Deus criou o mundo e no sétimo descansou. Ele trabalhou, descansou. O povo passou pelo deserto para entrar na terra prometida. A gente vive aqui, mas a gente vai para o céu. A gente vive aqui, mas a gente vai para a eternidade. Então, está apontando para um fim, um destino, uma chegada. Portanto, vamos se esforçar para entrar para chegar nesse lugar da promessa, para chegar nesse lugar de descanso, para que ninguém caia seguindo aquele exemplo de desobediência. Aquele exemplo de desobediência que o texto fala é o povo que no percurso caíram em desobediência. Não entraram na terra prometida, porque caíram em incredulidade, em desobediência. Não alcançaram, porque caíram. E olha como está relacionado a queda com a desobediência. Porque a nossa queda é a desobediência. Não pense que na desobediência as coisas elas fluirão legal. Nós caímos quando a gente desobedece. E aí começa a desgraceira. A coisa pode até, né? Às vezes você pode pensar, não, mas a vida estava tão bem, estava ganhando dinheiro. Você vai parar aí mesmo, ganhando dinheiro. O que adianta, né? O homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma, como o Senhor falou. Às vezes a gente precisa controlar, irmãos. A gente leu na carta de Tiago. Da onde que vem as guerras, as brigas? Dos desejos, das vontades, da cobiça. É o querer a qualquer custo. E Eclesiastes fala que sonho é vaidade. Sabe aquele sonho pessoal que você quer a qualquer custo? E nem se deu ao trabalho de fazer como a carta de Tiago está escrito. Vocês não recebem porque vocês não pedem. Se você está nesse nível, indo atrás das suas coisas de forma desenfreada e a qualquer custo, e você nem considerou pedir a Deus, é vaidade. E quando vocês pedem mal para gastar no próprio prazer e deleite. Tem nada a ver com Deus, nada a ver com o propósito de Deus, nada a ver com o derramamento de Deus, nada a ver com a expansão de Deus. Está sempre centrado em si mesmo. Se é isso, é vaidade. Agora Deus tem transbordar
Ah, tem, irmão. Tem. Tem. Mesmo o salmo que fala que o Senhor é o meu pastor, chega uma parte que fala assim: Ele prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. O meu cálice transborda. E eu estava lendo esses dias nessa biblinha aqui, ó. Vim na igreja, estava até lendo. Me recebe como seu convidado de honra. O meu cálice transborda. Meu Deus, gente. Deus te recebendo como convidado de honra? Ai, que absurdo esse aí. Se você escandaliza com isso, você também se escandalizaria com um Deus que senta na cadeirinha, pega a toalha e chama um por um dos seus discípulos para lavar os pés deles. Se você se escandaliza com isso, certamente você não se deparou ainda com a loucura do Evangelho. Porque o Evangelho é isso. A raiz, o coração do Evangelho que continua batendo é isso que excede o nosso entendimento. Como é que pode um Deus ter nos amado dessa forma? Como é que pode um Deus ter se diminuído a esse ponto para nos servir? Vim para servir, não para ser servido. Vim para ser garçom e não para estar sentado à mesa. Para que vocês olhem para mim e sigam o meu exemplo. Então, enquanto a gente não se depara com essa loucura do amor do eterno, a gente continua a nossa, né, lá em casa a gente usa o termo durinho. Durinho é aquelas, sabe aquelas pessoas, normalmente, né, não vamos generalizar, pessoa que tem muito dinheiro, irmãos, que é fina, ela é toda durinha aqui, ó, né, ela chega nos lugares, ela não sai daquilo, tal, ela é toda, parece um robozinho, tal, é a pessoa durinha. E a gente tem ouvido ultimamente o Senhor falando nesse lugar, irmão, tem uma hora que você precisa se lançar, tem uma hora que você precisa, né, romper, tem uma hora que você precisa se jogar. Ó, Pedro lá, depois que o Senhor morreu, ressuscitou, Pedro está pescando lá, irmãos. Pedro está pescando, aí vê lá na praia, aí é o Senhor lá, hein? O cara estava pelado, se jogou no mar aqui, ó, nadou até o Senhor, né? Pedro era esse. Eu não me, né? Acho que foi até a Carol que esses dias trouxe o quanto a gente se identifica com Pedro. Eu não me identifico muito não, irmãos. Só que eu também não me identifico da parte ruim nem na boa. Porque Pedro é esse cara ousado. A ousadia dele levou ele a viver coisas que os outros não viveram. Andou na água. Qual dos outros andaram? Nenhum. Pessoas, pode ver, com esse perfil normalmente são aquelas que empreendem muito bem as coisas. Elas pegam, elas fazem acontecer. Ousada. Se quebrar a cara, quebrou. Se não, bora continuar. Então, às vezes, a gente precisa se lançar. O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo deixava ele com vergonha. O amor de Cristo o constrangia. Enquanto a gente... Por que o evangelho, segundo a Bíblia, ele é loucura? Porque é loucura. É loucura. Um Deus que nos amou dessa forma é loucura. Um Deus que chega sabendo a sua missão, e muitas vezes o Senhor, no meio do caminho, falou para os discípulos: ó, o Filho do Homem vai ser entregue, hein?
vai ser entregue na mão dos pecadores, vai ser entregue na mão dos religiosos, vai ser maltratado, mas no terceiro dia vai ressuscitar. Várias vezes, irmãos. O negócio já estava latente dentro dele. Aí foi se aproximando esse dia, o negócio foi ficando mais intenso dentro do próprio Senhor. Jardim do Getsêmani. O Senhor orando lá. A angústia era tanta que suou sangue. E a oração dele para o Pai era: Pai, afasta de mim esse cálice. Afasta de mim isso aqui. Você já tinha parado para pensar nisso? O Senhor não quis, não. Não quis o cálice, mas logo em seguida o que ele fala: seja feita a sua vontade. Porque ele sabia que acima de tudo, como ele mesmo tinha falado em outra parte, a minha comida, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, o que sustentava Jesus era fazer a vontade do Pai. Mas a missão estava aí. Os anjos vieram, consolaram ele, porque se dependesse lá do Pedro e dos outros, coitado, né? Continuou. Veio lá a galera, prenderam, levaram ele. Inclusive eu estava falando esses dias lá em casa, irmãos, eu não pego para ler a crucificação de qualquer jeito, não. Eu não pego. Eu não passo por essas escrituras de qualquer jeito. Eu tenho que estar sozinho, tenho que estar isolado, tem que estar silêncio. Porque não é qualquer coisa, irmãos. Aliás, como a Cibele começou a falar, irmãos, a coisa mais triste é a gente ouvir palavras, ouvir músicas, cantar, sem o Espírito Santo, sem a vida, sem ele jogando, bombeando poder para isso. É a coisa mais triste. E aí você já se acostumou com o livro, como ela mesma falou, que não sejam palavras. Aí já se acostumou a ouvir, cauterizou a mente. Sabe quando você faz uma cirurgia, eles cauterizam? Fechou, não entra mais. Insensível completamente. É a coisa mais desgraçada, irmãos, que a gente pode viver, é uma insensibilidade com o próprio Criador. É onde quando ele não tem mais acesso no nosso coração, é quando ele não mais dita nada na nossa vida. E aí está escrito, o Senhor foi indo, a galera salvou muito, salve a você mesmo. Você não é o rei, você não é o pá. Vai, desce daí dessa cruz, irmão do céu. Quantas vezes não está escrito que ele ficava mudo, quieto? Tem parte que fala que começaram a cuspir nele, bater na cabeça dele com um teco de pau. Ah, irmãos. A gente não está falando de uma pessoa que estava inconsciente vivendo isso. A gente está falando de um Deus consciente vivendo esse tipo de coisa. Pela alegria que estava proposta a ele. Ele suportou a cruz e suportou toda a injúria e ofensa por parte dos pecadores. Eu posso dizer porque ele fez comigo. A minha esperança sempre é que o Espírito ele abra o entendimento do coração para fazer com quem ouve. Tem uma passagem de Cantares que eu acho tão bonito que fala assim: não desperte o amor até que ele queira. Quando Deus fala, eu quero amor e não sacrifício, ninguém vai despertar o seu amor.
O amor, ele é voluntário. Se ele não for, não é amor. O amor, ele acorda sozinho. Ninguém acorda, senão Deus. Eu lembro o dia que ele acordou o amor dentro de mim. Mas não nutra, não alimente em você a cultura do serviço. Deus não quer o seu serviço sem antes ter recebido o seu coração. Porque senão você vai começar pelo lado errado. Quero conhecimento. Pode ficar em pé, irmãos? E aí a gente chega num ponto, presta atenção nisso aqui. O apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Romanos, e ele começa a discorrer sobre o assunto, o povo judeu, né? O povo que abriu o caminho para tudo isso aí que a gente vive hoje, mas é o mesmo povo que hoje não crê em Jesus. O apóstolo Paulo está falando disso, que a desobediência deles resultou na nossa, do mesmo jeito que a nossa obediência resultou na desobediência deles. E aí ele termina esse assunto dizendo uma das coisas mais bonitas. Carta aos Romanos, capítulo 11, versículo 33. Aos Romanos 11, 33. Se você ler o contexto, ele está falando de uma coisa tão que nem caberia isso. Mas, irmãos, aqueles que foram alcançados pelo amor de Deus, eles enxergam, como Gilmar pregou esses dias, o amor de Deus em cada detalhe. Ele fala isso, ó profundidade da riqueza, ó abismo da riqueza, da sabedoria de Deus, ó abismo da riqueza do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, as suas decisões, quão insondáveis são os seus caminhos. Pode continuar. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Já viu um abismo, irmão? Abismo é aquele lugar fundo, profundo. Ó abismo da riqueza, tanto da sabedoria de Deus, como do conhecimento de Deus. E o apóstolo Paulo, ele não... irmãos, tenta entrar no sentimento daquele que escreveu. Toda a escritura ela é inspirada por Deus. No original, essa inspiração é o sopro de Deus. Ó abismo da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Será que o apóstolo Paulo escreveu isso pensando nas escrituras? Ai, ó abismo da riqueza, tanto da sabedoria como o conhecimento de Deus. Ah, é todos aqueles pergaminhos que eu li. Ah, que abismo, que riqueza. Não, irmãos. Além disso,
por meio disso, porém além disso. Ó abismo da riqueza do conhecer a Deus, ó abismo da riqueza da sabedoria de Deus. É uma proximidade, é uma conexão com o Espírito de Deus. É um relacionamento, é uma intimidade. Até você dizer, ó abismo, ó quão rico é conhecer o Senhor, ó quão rica é a sabedoria do Senhor. Então que esse seja o seu trabalhar, Espírito Santo, na nossa vida. Que esse seja cada movimento do Senhor em prol das nossas vidas, para nos salvar da gente mesmo constantemente, diariamente, para nos mostrar o seu amor. E o Senhor fez de propósito, porque o Senhor falou que a extensão do seu amor a gente conhece pela igreja. Olha a gente aqui. Às vezes a gente está achando que é só a gente e o Senhor no sertão, até que a gente se depara com o poder que a sua igreja tem, com o poder que a sua igreja carrega. A gente conhece o seu amor olhando um para a cara do outro. A gente conhece mais do seu amor um olhando para a história do outro. A gente conhece mais, Pai, do seu amor ouvindo e se relacionando uns com os outros. Então continua fazendo, Espírito Santo, isso em nós, revelando o seu amor para nós e nos deixando em comunhão, para que a gente conheça mais, para que a gente se aprofunde mais na revelação do seu amor, em verdade, não em falsidade, não em hipocrisia. E que, como o Senhor falou, que o mundo, vendo a nossa unidade, creia no Senhor. Que a nossa unidade possa refletir o seu amor, não só para nós que estamos aqui, mas para aqueles que estão lá fora. Então, vai juntando, Espírito Santo, toda lacuna que tinha sido aberta no nosso coração. Vai curando, Espírito Santo, toda mágoa que possivelmente tenha acometido os nossos corações uns com os outros. Vai, Espírito Santo, nos lembrando do perdão que recebemos. Vai lembrando a gente, Espírito Santo, do perdão que a gente deve. Não devam coisa alguma a ninguém, a não ser o amor. Vai lembrando, Espírito Santo, a gente do amor que a gente deve. Vai lembrando, Espírito Santo, não dos direitos que a gente costuma pensar mais que a gente tem, mas dos deveres, a partir do maior ato de amor que recebemos do Senhor. Vai nos lembrando quem é o Senhor, ó Eterno. Vai nos lembrando, ó nosso Deus, quem o Senhor foi e quem o Senhor continua sendo. Vai nos lembrando, Espírito Santo, nos trazendo à memória tudo aquilo que a gente precisa ser a partir daquilo que o Senhor foi e é. Seja santo, porque eu sou santo. Eu não quero o seu serviço, eu quero o seu coração. Eu não quero os seus sacrifícios, eu quero o seu amor. Eu provei e vi o mais doce.
glória.